Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós iremos ler os versículos de 1 a 10. Lucas 15, os versos de 1 a 10, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão as suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior louvor no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e, tendo-a achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Vamos orar. Senhor, dê-nos Tua bênção nesse instante de podermos ouvir Tua voz. Dê-nos Tua graça de discernir o texto que acabamos de ler, de tal sorte que o Teu Espírito nos conduza a todos os atos, então, desse momento de ouvir, de entender a Tua santa e bendita palavra. De tal maneira que nesse instante nosso espírito, nossa alma esteja poderosamente operando, de tal maneira que, ao ouvir a sua voz, possa reagir, entendendo, compreendendo, aplicando a si mesmo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar pela Tua palavra. Ainda que nesse instante, Senhor, nossos corpos físicos estejam assentados e aquietados, nossas almas se encontrem em grande labor na Tua presença, a fim de poder ouvir, discernir aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos da Tua parte. Seja conosco, então, tem misericórdia, perdoa-nos, porque nós ainda somos pecadores e possivelmente podemos falhar nessa santa tarefa. Por isso, desde já, rogamos pelo Teu Espírito que nos visite, a fim de que esse trabalho santo seja realizado no poder, bem como na direção do Santo Espírito. Também sei com esse Teu servo, tem misericórdia, que as minhas falhas, fraquezas, pecados, não sejam, ó Deus, como que muros, para que o Teu povo não ouça a Tua voz. Então somente exalta o Teu Filho e abençoa-nos, falando de Tua parte, a cada um de nós. É o nosso desejo e a nossa súplica, em Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Os irmãos poderão depois observar que eu estou saltando uma parábola, apesar de estar pregando sequencialmente nas parábolas, mas eu estou saltando a parábola no capítulo 13, sobre a torre de Siloé. Os irmãos devem lembrar que o ano passado eu preguei nessa parábola, na verdade esse ano eu preguei nessa parábola, num culto matutino, quando nós tivemos aquele incidente lá em Suzano, quando eu tratei sobre por que acontecem as catástrofes, né, e como devemos interpretá-las. Então,
lendo talvez o livro de Lucas, irmãos percebam que eu saltei essa parábola, então estou apenas explicando aos irmãos. Muito bem, o capítulo 15 de Lucas, ele é um dos capítulos mais nobres da Bíblia, mas ao mesmo tempo é um dos capítulos mais mal utilizados pela igreja. Pregadores tomam o capítulo 15 e fazem os seus malabarismos a fim de defenderem meio mundo de coisas. E é ruim porque isso prejudica a igreja de ouvir de fato aquilo pelo qual Cristo disse aos seus discípulos, como também aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus e aos escribas que estavam murmurando na sua própria presença. Então, é importante olharmos para o texto e buscarmos, antes de olhar os detalhes, entender qual é o contexto em que as parábolas foram contadas e qual o propósito, para que, de fato, possamos discernir com clareza qual é o sentido, o significado do texto e, então, depois aplicar à nossa própria vida. Hoje, nós vamos considerar as duas primeiras parábolas. De fato, propositadamente, o Senhor Jesus Cristo faz essa divisão no texto. Observe que no verso 11, Lucas diz, e continuou. Então, ele fez uma pausa proposital naquilo que ele estava falando anteriormente. Também um detalhe precisa ser observado por nós no verso de número 3. Observe no versículo 3 que o Senhor Jesus diz assim, Lucas diz que Cristo disse assim, então lhe propôs esta parábola, mas ele contou 3 histórias. Entretanto, a parábola se encontra num singular. Então, a ideia do Senhor Jesus Cristo, na verdade, é nos conduzir a um único entendimento, porém dito de 3 formas. E esse entendimento, esse significado do texto, ele se dá de 2 maneiras. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo parte do maior para o menor. Observe que a primeira parábola são 100 ovelhas para uma que se perde. Em seguida, ele conta que de 10 moedas, uma se perdeu. E por fim, haviam 2 filhos e um se perde. Então ele parte primeiramente do maior para o menor. Porém, ele inverte o sentido quando ele vai explicar o motivo de todo o evangelho. Ele faz então essa inversão. Nas 2 primeiras parábolas, se os irmãos olharem, lerem com atenção, perceberão que Cristo vai dar um foco. E o foco não é no que se perde. O foco é naquele que busca e encontra, ou seja, o foco é nele mesmo. Então, ele foca no pastor e na mulher. Ao contrário de que na última parábola, o foco então agora se encontra dividido entre o pai que ama e recebe o filho que havia se extraviado e o filho que havia se extraviado e que agora volta para dentro da casa de seu pai e o filho que estava dentro da casa do pai, mas estava extraviado, nunca precisou sair dali. Então, ele faz essa inversão e a ideia é simples. A ideia do Senhor Jesus Cristo é chamar a minha e a sua atenção e a atenção dos seus discípulos, quando ele coloca todos esses detalhes no texto. A sua ideia é de mostrar a nós qual é o significado, o sentido do texto. Observe no versículo 1 e 2 de Lucas 15, que Lucas nos dá o contexto em que esse texto se deu. Veja que o capítulo 15 não tem nada a ver com o capítulo 14, em termos cronológicos. No capítulo 14, o Senhor Jesus vem de alguns milagres, depois ele vem de um discurso, ou seja, de um sermão, há uma pausa, de repente Cristo volta de novo a pregar, e o texto nos diz que os pecadores, os publicanos, eles se dirigiam para ouvir o Senhor Jesus Cristo. E então, é nesse momento, nesse sermão, nessa pregação, que surge então o ambiente, ou seja, o contexto das parábolas. Foi então quando os fariseus e os escribas murmuravam. Foi naquele momento então o contexto propício, ou seja, dentro da murmuração dos fariseus e dos escribas é que nós temos o contexto das 3 parábolas sendo ditas, mas no sentido delas como se fossem uma única história.
Muito bem. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, conta a parábola, no verso 3, ele diz, então lhe propôs esta parábola, o Senhor Jesus Cristo está exatamente respondendo a essa murmuração, a esse queixume, a essa provocação dos fariseus. Os fariseus começaram a questionar e dizer, rapaz, como é que esse camarada diz que é o Filho de Deus, mas só se junta a ele quem não presta? Como é que esse indivíduo diz que é o Salvador do mundo, mas só o acompanha gente que é pecador? Então eles murmuraram, questionaram, duvidaram do Senhor Jesus Cristo. Então Cristo vai responder a eles e vai dizer exatamente o seguinte: o meu relacionamento com os pecadores se dá por causa do reino de Deus que chegou trazendo as boas novas, que é o evangelho da graça e da salvação pela fé. Então, o sentido das 3 parábolas é revelar que o reino de Deus havia chegado e que o reino, ao chegar sobre a terra, não seria estabelecido por meio de um exército físico, não seria estabelecido por meio da derrota do Império Romano. Pelo contrário, o reino seria visto exatamente pela derrota do principal e maior inimigo de todos, o nosso próprio pecado. Então, o reino chega, e com o reino chega a graça e a salvação pela fé. Por isso que Cristo começa exatamente partindo do maior, 100 ovelhas, para 2 filhos. Em ambos os casos, alguém se perdeu, mas não importa a quantidade, seja 100 ou sejam 2, é exatamente pela chegada do reino que alguém vai ser encontrado. Ao mesmo tempo, quando ele inverte partindo a colocação, a distribuição das parábolas, quando ele inverte, focando em si mesmo nas 2 primeiras parábolas, nos versos de 1 a 10, o Senhor Jesus Cristo começa apresentando a defesa do reino, ou a chegada do reino, exatamente defendendo o seu relacionamento com os pecadores. Antes, ou qualquer um de nós poderíamos pensar que Cristo iria defender a chegada do reino, tentando convencer os fariseus e os escribas de que isso era bom, ou de que de fato deveria ser assim, mas ele não faz isso. Ele mostra a chegada do reino exatamente pelo relacionamento, o seu relacionamento com os pecadores. Então ele apresenta sua comunhão, ele mostra então que há alegria nessa relação que ele possui com pecadores, e por isso então ele foca em si mesmo no começo. No final do capítulo, então, ele foca no arrependimento, ele foca no homem perdido, a fim de então convidar os fariseus ao arrependimento, mas também de advertir de todo aquele que não se arrepende do seu pecado, ainda que esteja na casa de Deus, não é filho de Deus. Então, diante disso, essa é a interpretação, o sentido das 3 parábolas, a chegada do reino de Deus, trazendo o evangelho da graça e da salvação pela fé. E Cristo começa apresentando essa premissa, essa verdade de que o reino havia chegado, exatamente apresentando o seu relacionamento com o pecador, a relação, a sua comunhão com o pecador. Diante disso, então, eu quero considerar com os irmãos 4 coisas acerca do nosso relacionamento com Cristo, ou melhor, do relacionamento de Cristo conosco, ou do relacionamento de Cristo com o pecador arrependido. Então você tem que se examinar e verificar em seu coração se de fato já se arrependeu, para que estas verdades façam sentido na sua vida, para que estas verdades sejam para você. Caso contrário, a suma de tudo que eu vou dizer, que é o que Cristo disse, é que você precisa se arrepender. Pois do contrário, sem arrependimento, você não tem comunhão com Ele, não desfruta da alegria da qual o texto nos apresentará. Muito bem, Cristo então defende o seu envolvimento, o seu relacionamento com os pecadores, e Ele faz isso dizendo o seguinte: o relacionamento entre eu e os pecadores se dá pelo decreto da eleição. Isso é um negócio incrível, né? Porque o pessoal sempre acha que a eleição é uma coisa que impede relação entre Deus e os homens, não é? Mas não. Olhe comigo os versículos 3 e 4. Ele diz assim:
Então lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? O Senhor Jesus Cristo mostra que, em primeiro lugar, a ideia do relacionamento dele com os pecadores, a ideia dos pecadores vir para ouvi-lo, a ideia dele receber pecadores, a ideia de pecadores comerem na sua presença, a ideia do reino estar agora presente na terra, a ideia do reino estar presente na terra, trazendo salvação e graça. Tudo isso se dá por uma única razão. Não é porque a ovelha está perdida apenas, é porque a ovelha tem um pastor. A ovelha tem um proprietário. Não é porque a ovelha se encontrou em perigos no meio do deserto. Não é porque havia lobos para devorar a ovelha. Mas é porque a ovelha tinha um possuidor. É por esta razão que o reino se encontra sobre a face da terra. Porque o povo de Deus possui um proprietário. Porque o povo de Deus possui um pastor. Porque as ovelhas de Deus têm Deus como o seu pastor. O Senhor Jesus Cristo, então, diz aos fariseus, aos escribas e aos seus discípulos e a nós, que agora o que está acontecendo em Israel, quando os escribas e fariseus, ainda que conhecendo a lei, recusam-se ao arrependimento de seus próprios pecados, mas ao mesmo tempo, publicanos, meretrizes, pecadores se arrependiam de seus pecados, o que está acontecendo agora é o decreto da eleição. É exatamente o propósito da eleição se cumprindo dentro de Israel. Jesus mostra então àqueles homens que, por causa de que Deus é o proprietário de Israel, ainda que Israel pertencendo por completo ao Senhor, só é de fato dele, só é de fato Israel para Deus, aqueles que se arrependem de seus pecados, aqueles que são encontrados pela graça do Evangelho, aqueles que são retirados das garras do inferno e de Satanás, aqueles que abandonam seus pecados, aqueles que verdadeiramente são encontrados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo mostra a eles e a nós que o que acontece é o decreto da eleição. É por isso que a pessoa do Filho de Deus, andando no mundo pregando o Evangelho, um cria e o outro o aborrecia. É por isso que um o amava e outro o odiava. Como se explicar estas coisas? O Senhor Jesus Cristo então diz: é muito simples. Eu tenho tanto aquele que me ama como aquele que me odeia. Mas de fato, meu prazer, mas de fato, minha ovelha verdadeira, mas de fato, aquele que me pertence por criação e por salvação, é o que me ama. Aquele que me odeia, ainda que me pertença por criação, eu o tenho para vergonha e para ira. E é por esta causa que os doutores me odeiam, mas é por esta causa que os pecadores me amam e por isso vêm me ouvir e comer na minha presença. Então, o Senhor Jesus Cristo mostra a eles que o decreto da eleição se cumpria em Israel naqueles dias, que agora a eleição divina para com os judeus era manifestada exatamente na rejeição de uns, mas também na aceitação de outros. Era exatamente o decreto da eleição, Deus comunicando agora ao seu povo em alto e bom tom, de que Ele é o pastor que tem as 100 ovelhas. De certo modo, todas se extraviaram. Olhe comigo, todas se extraviaram, quando o texto mesmo diz, no verso de número 4, tendo 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Todas estão pastando no deserto. Todas têm o mesmo pastor. Todas correm perigos por estarem no deserto. Mas a verdadeira ovelha, aquela que é o centro de seu agrado, o foco de seu amor, é aquela que é encontrada pelo Evangelho. É aquela que foi eleita para ser dele, não apenas por moldes de criação, mas para ser dele dentro de um relacionamento particular, íntimo de fidelidade, íntimo de santidade, íntimo de pai e de filho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que Cristo diz aos fariseus é lembrando a eles o decreto
da eleição. Aquilo que Paulo nos dirá no capítulo 9 de Romanos, quando disse: lembrem de Esaú e de Jacó. Antes de ambos nascerem, um já era ovelha do Senhor, o outro não. Um já era amado, o outro aborrecido. Um já havia sido encontrado pela graça no ventre de sua mãe, o outro já havia sido deixado sem graça no deserto, mesmo estando no ventre de sua mãe. Então essa é a primeira grande verdade do texto, o decreto da eleição. E Cristo apresenta isso aos seus discípulos, aos fariseus, e diz a eles: você sabe por que eu recebo pecadores e publicanos na minha presença? Você sabe por que eu como com eles? No Oriente, comer com alguém implicava relacionamento, amizade, intimidade. Então Cristo diz: você sabe por que eu tenho comunhão com pecadores? Por causa do decreto da eleição. E é por isso que nós temos comunhão com o Senhor até hoje, por causa do decreto da eleição. Mas talvez você se pergunte: sim, pastor, e o que é que tudo isso tem a ver com ovelha? Muito simples. A eleição se deu por causa do amor eterno de Deus para conosco. Abra sua Bíblia, por favor. Nós já vimos esse texto ano passado, eu expus aos irmãos em Efésios, capítulo de número 1, os versículos 3 e 4. Efésios 1, versículos de número 3 e 4, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, em amor. O decreto da eleição gira em torno do amor eterno de Deus pelas ovelhas que ele decidiu resgatar. Agora abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13, e veja como é que Paulo se despede dos crentes. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13. O apóstolo Paulo, então, dirigido pelo Santo Espírito, se dirige assim ao povo de Deus na sua despedida. Então ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E o amor de Deus. Paulo, então, nos explica em 1 Coríntios, como também em Efésios, que compete a Deus nos amar eternamente. E tudo isso por causa do projeto da eleição. Amor igual a eleição. E é por isso que Cristo se dirige aos seus discípulos e aos fariseus e diz: você sabe por que eu tenho comunhão com homens e mulheres que têm a reputação tão manchada como estes? Porque Deus os amou antes da fundação do mundo. Por isso eu os amo também, porque o Pai os elegeu. Então há um decreto bendito, e isso o Senhor Jesus expõe aos seus discípulos. Mas em segundo lugar, e deixe-me apenas fazer um adendo, nós estamos considerando o primeiro ponto, que é Cristo explicando por que se relaciona conosco. Então, primeiramente, por causa da eleição. Em segundo lugar, por causa da graça. Observe que o Senhor Jesus Cristo diz aos discípulos e aos fariseus o seguinte, falando de forma mais precisa aos fariseus, no verso 4, ele diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Verso 7 ele diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Em segundo lugar, Cristo trabalha ou trata com os seus discípulos e ao mesmo tempo com os fariseus e mostra a eles que a segunda razão da sua comunhão, do seu relacionamento com os pecadores se dá por causa da sua graça. E ao contrário do que muitos entendem, que graça é algo que não custa nada, a Cristo custou muito.
Quando ele disse: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, ou qual dentre vós, tomando a segunda parábola, né, da mulher que tem 10 dracmas, qual dentre vós, possuindo um desses dois e perder um deles, não vai em busca da que se perdeu? Quando Cristo diz isso àqueles homens, ele está exatamente apontando para o seu próprio trabalho na cruz. Ele está exatamente dizendo que, em segundo lugar, a razão de seu relacionamento se dá por causa da graça, e a graça divina na nossa vida implica trabalho para Cristo. Graça é igual a trabalho, graça é igual a obra, e grande obra e pesada obra da parte do Senhor Jesus Cristo. Cristo está dizendo àqueles homens o seguinte: ora, se um pastor que é falho consegue amar uma ovelha, se uma mulher que é pecadora consegue sentir algum tipo de desejo por uma moeda, como eu, sendo o Filho eterno de Deus, que ama as ovelhas eternamente desde todos os séculos, iria assisti-las, passivamente assisti-las morrerem em seus pecados. Então Cristo mostra àqueles homens que, da mesma maneira que o pastor no deserto correu riscos para encontrar a ovelha que perdeu, que da mesma maneira que a mulher teve que acender uma lamparina, varrer a casa, mover os móveis do lugar, ela teve trabalho para encontrar a dracma, assim também ele teve que vir a este deserto, a este mundo que é um deserto comparado aos céus. Ele teve que trabalhar penosamente por nossa alma, ele teve que dar sua vida na cruz, ele teve que ser tido como o pior de todos, para que nós fôssemos considerados o melhor para Deus, porque é assim que funciona a doutrina da justificação. Pela justificação, Deus nos considera como se nunca tivéssemos pecado. Mas para onde foi a nossa culpa? Para onde foi a nossa malignidade? Para onde foi a ira que deveria ser trazida sobre nós? Foi para Ele, e é por isto que a ceia está dominicalmente diante de nós. O corpo partido em lugar do meu, o sangue derramado em lugar do meu. Isso só aconteceu porque Ele se fez o pior em nosso lugar. Então Cristo mostra que é pela graça, é pelo seu trabalho que Ele se relaciona com aqueles pecadores. Cristo diz: ora, se um pastor, ao perder uma ovelha, corre o risco de deixar as outras e vai em busca daquela que se perdeu, por que eu não iria correr maior risco por vossas almas e por vossos corações? Por que eu não iria correr maior risco por vossas vidas e vida eterna? Cristo então mostra aos discípulos e aos fariseus que o motivo de seu relacionamento é pela graça, é a graça divina, é o seu trabalho para conosco. Observe lá em 1 Coríntios 13:13, que nós acabamos de ler, que Paulo diz, despedindo-se da igreja, a graça de Cristo. Ele não diz o amor de Cristo, ele não diz a bênção de Cristo, ele não diz a consolação de Cristo, ele diz a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque graça implica em trabalho. E o trabalho de Cristo era nos livrar do nosso maior e pior inimigo, do algoz de nossas almas, do cativeiro eterno do pecado. A graça foi o Senhor Jesus Cristo penar, trabalhar penosamente pela minha e pela sua salvação e pela salvação de todo aquele que nele crê. O Senhor Jesus Cristo, então, quando aplica a parábola àqueles homens, ele diz: eu sou como esse pastor, eu sou como essa mulher, e futuramente veremos, eu sou como aquele pai, que vai em busca daquele que se perdeu, a fim de recuperá-los, porque eu os elegi para mim mesmo, para que sejam meus pelos séculos dos séculos. Cristo vai em busca daquele que se extraviou. Quem se extraviou? Todos. Mas desses todos, ele vai em busca de quem? Dos eleitos. E ao ir em busca destes eleitos, veja o verso de número 5, quando ele diz:
Desculpe, o verso 5 mesmo, quando ele diz que quando encontra a ovelha, ao invés de ficar irado porque ela se perdeu, ao invés de ficar chateado e bravo porque ele teve que andar muito para encontrá-la, teve que derramar muito suor naquele sol escaldante do deserto, ele toma ela em seus braços. E o que enche o seu coração é alegria por tê-la encontrado. Cristo vai em busca do seu eleito, daquele que se extraviou. E quando nos encontra, isso aconteceu no dia da sua conversão e deve ser rememorado todos os dias da sua vida nesta terra. Ele nos mostrou o seu amor e as riquezas de sua graça. E naquele encontro glorioso entre ele e eu, quando eu me encontrava no pior e no mais profundo do lamaçal do pecado, ele não me olhou com desprezo ou com desdenho por causa das feridas e da imundícia que havia em mim, mas tão somente me olhou com graça. E naquele instante o Espírito me fez reconhecer e odiar o estado em que eu estava, de pecado e de miséria. O nome disso chama-se fé e conversão. Então Cristo vai ao encontro da sua ovelha e comunica seu amor a ela, sua graça a ela. E a ovelha, ao estar nos braços do próprio Senhor Jesus Cristo, seu eterno pastor, ao ouvir sua doce voz, como João mesmo nos diz no Evangelho, no capítulo 10, a ovelha então reconhece e passa a odiar o lugar e a condição em que ela estava, que era de perdição eterna no seu pecado. Perdição. Alguém já disse que o coração do Evangelho é exatamente isso. É Deus, na pessoa de Cristo, chegando-se ao pecador e, ao invés de fulminá-lo, faz provisão para o seu pecado. Que provisão foi feita? A graça, o trabalho glorioso de nosso Redentor para nos salvar. Isso é um negócio fantástico, não é? Isso é uma coisa incrível da parte de Cristo. Ele então diz àqueles homens: você sabe por que eu me relaciono com estes que vocês odeiam, detestam, segregam, têm preconceito? Eu me relaciono com eles por causa da graça. Eu vim para isso, eu trabalhei para isso, eu estou aqui para isso. Por isso eu tenho comunhão com eles. Mas há um outro detalhe que precisa ser também observado por nós. Já vimos o amor, a graça, isso é uma tríade. É a tríade do céu, né? A tríade de como funciona a obra da redenção. Amor, graça, justiça. Mas em terceiro lugar, Cristo disse que há justiça. E por isso ele tem relacionamento com os pecadores. Ele tem comunhão com os pecadores. Porque a justiça, ela faz brotar alegria no coração dos pecadores. Olhe comigo o verso 7. Veja que ele diz que quando a ovelha é encontrada, então ele diz, há um grande júbilo no céu, um grande, imenso júbilo no céu, há um negócio incrível, festa no céu, os anjos celebram de forma indescritível. E o motivo dessa celebração foi um pecador que se arrependeu, e não 99 outros pecadores que lutam, não querem abandonar seus pecados, então julgam que não precisam se arrepender. Quando Cristo coloca o verso 7 para nós, o verso número 10, também quando ele diz, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Senhor Jesus Cristo mostra que a base dessa alegria e a base de seu relacionamento conosco foi porque a justiça foi feita. A justiça foi feita. Essa alegria que Cristo sente em estar conosco se dá por causa da justiça. A justiça de Deus foi satisfeita. As parábolas nos mostram Deus saindo para se encontrar com pecadores. Mas o detalhe é que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, entre o santo e o imundo, a não ser que o imundo deixe de ser imundo. A não ser que as trevas deixem de ser trevas
e se transformem em luz. E por isso Cristo disse a nós, no Sermão do Monte: vós sois luz que há no mundo. E então agora a grande comunhão e amizade, alegria, há uma festa nos céus. Porque o Deus absoluto sai para se encontrar com pecadores. Qualquer pecador? Não, Jesus disse. Apenas os que se arrependeram. Os que foram feitos luz. Os que eram antes imundos foram feitos santos. E então agora há júbilo, há alegria no reino dos céus. Jesus diz então que há mais festa no céu quando um pecador retorna para a casa de Deus do que quando 100 homens decidem não querer Deus, ainda que vivam moralmente na terra. Jesus diz que a maior alegria nos céus, quando uma prostituta abandona a sua prostituição, do que quando qualquer um de nós aqui se contenta em viver a religiosidade para que os homens nos vejam, mas abandonam Deus no seu coração. Ele diz: a maior júbilo nos céus, a maior alegria nos céus, quando um homem reconhece sua miserabilidade, sua podridão no pecado, e olha para Ele mesmo, Senhor Jesus Cristo, e se joga aos braços dEle, porque somente nele há perdão, a misericórdia e a graça. Isso é um negócio fantástico, não é? Porque no começo do Evangelho, quando Maria recebeu a notícia do nascimento de Cristo, Gabriel veio comunicá-la pessoalmente. E quando Cristo nasceu, os anjos celebraram e pronunciaram uma frase que muitas vezes nós dizemos sem nem saber o que significa. Os anjos celebrando quando Cristo nasceu, eles disseram: há paz na terra entre os homens, porque Deus os quer bem. Mas como há paz na terra se os homens odeiam Deus e se Deus está irado com eles? A razão desta paz é porque nasceu o Salvador, o que vai trazer perdão, o que vai tirar a imundícia do imundo, a promiscuidade do promíscuo, o que vai tirar o inferno daquele que antes estava no inferno e vai sofrer tudo isso em seu próprio corpo, em seu próprio ser. O Senhor Jesus Cristo, então, comunicando àqueles fariseus, diz a eles: você sabe por que eu recebo essas prostitutas? Você sabe por que eu recebo essas pessoas que a sociedade marginaliza, que vocês discriminam, e tenho comunhão com eles? Porque no meu sangue os pecados deles serão pagos. Porque na minha morte na cruz a lei de Deus será satisfeita. E quando a lei de Deus é satisfeita, um fruto é gerado. Qual é o fruto? Justiça eterna, redenção eterna. Aqueles que antes estavam perdidos, Jesus disse: por meu sangue e por minha morte, hoje estão encontrados. Mas aqueles que não abandonam seus pecados, ainda que estejam diante do Senhor, estão perdidos em seus próprios desertos de pecado e incredulidade. Cristo então diz: se para vós eles são pecadores, para meu Pai eles são filhos. Se para vós eles são odiáveis, para meu Pai são amáveis. Se para vós eles são detestáveis, pois para meu Pai são de fato o centro de seu amor e atenção. Ele se alegra neles. E a razão é simples: eu os fiz santos pelo meu sangue, pela minha morte na cruz. É um negócio fantástico, não é não? Cristo está dizendo àqueles homens: aos seus olhos eles podem não prestar, mas por causa da minha cruz eles prestam. Aos seus olhos podem ser desprezíveis, mas por causa de meu trabalho, de minha graça, da satisfação da justiça, Deus os olha e os enxerga como santos e puros, como se nunca tivessem cometido qualquer pecado. Por isso há júbilo diante de Deus nos céus. Então Cristo
ensinou isso àqueles homens e a nós também. Essa é a razão porque ele se alegra, porque ele defendeu o seu relacionamento, o seu envolvimento, a sua comunhão com pecadores. Por causa do amor de Deus na eleição, por causa da graça, por meio de seu trabalho, durante os seus 33 anos de vida, sua morte, sepultamento e ressurreição, e por causa da justiça que ele satisfez. Aí agora nós podemos entender 1 Coríntios 13:13, quando Paulo disse: a graça de Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito. O Espírito trabalha, não nos consolando, dizendo: olha, você é bonzinho, como a psicologia, mas ele trabalha em nós dizendo: você é justo se crer em Cristo. E esta é a consolação dos céus: os seus pecados foram perdoados. Mas ainda temos que considerar um outro detalhe do texto. Quando o texto fala, por 2 vezes, sobre essa alegria que há nos céus, Cristo diz que o seu envolvimento com os pecadores arrependidos e eleitos na terra gera uma alegria no céu e na terra. A alegria no céu se dá exatamente na pessoa do Filho e do Espírito diante do Pai. Por isso ele diz, no verso 7, a maior alegria no céu para um pecador que se arrepende. No verso 10, diante dos anjos de Deus. Então, os crentes possuem alegria diante de Deus na pessoa do Filho e do Espírito. Mas na terra, a alegria dos crentes também se dá na pessoa de Cristo. Mas de um modo mais detalhado, a alegria dos crentes se dá na pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo então nos diz que, porque o Espírito ainda não havia sido derramado sobre os homens, ou sobre a igreja, então ele fazia esse papel naquele momento. De certo modo, o Espírito já atuava pela sua própria pessoa no coração deles. E o Espírito então agora comunicava aos homens que não há mais do que temer, não há mais do que ter medo. É bem verdade, e isso precisa ficar claro na sua mente, como ficou na mente daqueles homens. Imagine você ser aquela prostituta que estava lá, ouvindo os líderes religiosos murmurarem em alto e bom som contra Cristo porque ele te recebia. Imagine você ser o publicano, o coletor de impostos, acusado de roubar, de fraudar, ouvindo os doutores da lei questionar Cristo porque ele queria ter amizade com você. Imagine você ser esses pecadores que a Bíblia reúne em uma única categoria, pessoas de uma fama obscura, terrível. Ouvir agora a mais alta corte do país questionar Cristo e dizer: por que você, em sã juízo, quer andar, comer, ter amizade e relacionamento com essas pessoas? O que é que viria à sua mente? Certamente, as más lembranças da sua vida pregressa, as más lembranças dos seus pecados, iriam pairar na sua mente. E certamente, Satanás se aproveitaria desta fraqueza, e você teria dúvidas da sua salvação e do poder de Cristo para lhe conferir perdão, justiça, regeneração e salvação. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo, compreendendo todas estas coisas, porque Ele é Deus, Ele termina ambas as parábolas, e na verdade todas as 3 parábolas são terminadas com festas. Na parábola da ovelha, ele diz que o pastor chama os amigos para celebrar. Talvez a própria ovelha que foi achada foi morta e servida como jantar, a fim de celebrar o seu encontro. A moeda que foi encontrada, talvez ela mesma foi aquela que foi gasta. Uma dracma é um dia de salário naquela época. A mulher chama suas amigas, promove um chá, como a Asaf faz. E ela gastou a própria moeda que havia recuperado. No caso da parábola do pai que tem 2 filhos, que infelizmente é colocado o título de filho pródigo, não tem nada a ver com isso, mas nós veremos domingo que vem. Um boi cevado é sacrificado. Ambas as parábolas terminam com festa. Por que razão? Por que Cristo quer dizer a mim, a você e aos fariseus
que o arrependimento e a salvação promove festa. Ora, a razão é simples. Aqueles homens, assim como nós até hoje, por diversas vezes, as pessoas nos acusam pelo nosso relacionamento com Cristo, já que não podem acusar Cristo do seu relacionamento conosco. Na menor falha que nós cometemos, as pessoas dizem: você é crente? Você é cristão? Às vezes até nós cometemos esse erro maligno. E quando estas palavras são pronunciadas, abre-se um buraco na nossa mente. Más lembranças, pecados, vêm à nossa memória. E então, junto com todos eles, Satanás, orquestrando estas coisas, coloca lá dúvidas acerca da minha salvação, da minha eleição, do amor de Deus por minha alma. Para combater estas coisas horríveis e aquela acusação terrível, Cristo encerra as 3 parábolas e diz: Deus se alegra em ter entre os seus filhos o mais horrível dos pecadores, talvez o mais odiado entre os homens na face da terra, mas se foi alcançado pela graça e pelo Evangelho, se o Espírito penetrou na alma e fez morada nesta alma, Deus se alegra nele. Ainda que os homens apontem o dedo para nós, ainda que os homens se lancem contra nós a fim de fazer-nos duvidar do amor de Deus para conosco, Jesus Cristo diz: da parte de meu Pai não há dúvidas do seu amor para com vocês. Da parte de meu Pai não há dúvidas do seu amor para convosco. Da parte de meu Pai há alegria por encontrá-los, ainda que no mais profundo lamaçal do pecado. Mas da parte de meu Pai há alegria para com todo aquele que crer na palavra, que recebe o Evangelho, que odeia o pecado e que ama Cristo com todas as forças da sua alma. A alegria, o Pai se alegra. Perdão. Então, Cristo diz isso a fim de combater esse possível ataque de Satanás. Ele nos fala da alegria dos céus exatamente para apaziguar nossa mente nos tempos de dúvidas, de guerras, nos tempos de ofensas, de apontamento de dedos. Então Cristo diz a nós: a alegria nos céus. Deus se alegrou em recebê-lo no número de seus filhos, por causa do Evangelho, da graça e da salvação. Então, você não deve se apegar aos murmúrios, às acusações, às setas inflamadas de Satanás contra você. Mas você deve se agarrar àquele que o amou, mesmo sabendo em que estado e condição você estava. Àquele que não poupou o seu próprio filho. Você deve amá-lo. Isso é um negócio magnífico. Veja que Cristo disse no verso 7 que há mais alegria por um pecador que se arrepende, ou seja, alguém que é desprezível, mas que se arrepende, do que por 99 pessoas que não querem o reino dos céus, mas vivem moralmente na terra. Deus se alegra no coração contrito, disse o salmista. E os de alma abatida pelo pecado e que renunciam a este pecado, estes o Senhor não pode recusar em sua presença. E então Cristo diz: haverá maior júbilo no céu. Cristo está tomando uma figura daqui da terra e aplicando a seu Pai, e que nós deveríamos lembrar disso. O Wagner citando aqui o momento em que ele esteve doente, eu me lembrei do seu episódio nesse texto. Quando é que nós damos maior valor à nossa saúde? Quando ela está em grande risco. Quando é que nós damos maior valor à nossa vida? Quando nós quase a perdemos. Lembra quando você me falou que agora você tinha maior entendimento? É exatamente isso que Cristo está nos dizendo. Ele está dizendo: todos os homens são deles. Todos. Nenhum escapa de seu domínio.
Mas você quer saber quem de fato é a ovelha que é do agrado e do coração de Deus? É aquela que um dia se perdeu, mas foi achada. É aquela que se arrepende de seu pecado. É aquela que decide amar a Cristo pelo Evangelho, com tudo e com todas as forças que tem. É esta, tão somente esta. Isso é um negócio incrível. E então, Cristo disse, não é? Que estes são aqueles que são de fato o centro do amor de seu Pai, as ovelhas. Eu vou interromper por aqui, por causa do nosso tempo, mas tem muita coisa que podia ainda ser dita a nós, que nos serve e nos despertaria a amar ainda mais o nosso pastor, que veio ao deserto desta terra para nos encontrar. A amar o nosso pastor que se comparou a uma mulher que varre uma casa diligentemente para encontrar uma moeda. Do nosso pastor que se comparou a um pai que tem 2 filhos e um se perde. E mesmo sendo ele um beberrão e dissoluto, o pai o recebe como se nunca tivesse se ausentado da casa. Eu vou então encerrar dizendo aos irmãos que Cristo defendeu o seu relacionamento conosco, falando sobre a graça, o amor e a justiça. Então, se você quer um bom caminho para manter o seu relacionamento com Cristo bem firme e vigoroso contra as tentações e o pecado, então alicerce nesse tripé. Não fuja dele. E você gozará da mesma alegria que Cristo descreve que o Pai sente por nós. Eu quero, antes de proceder com a ceia,